Capricórnio, bem-vindo à tua leitura para janeiro de 2023. É uma leitura para Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura geral para vermos de forma geral as energias para o mês de janeiro. Lembrando que o tempo é uma ilusão, não considere tempo verbal usado nas leituras. Vamos ver então. Capricórnio, o trevo, o cavaleiro, a serpente, os pássaros, a cegonha. No fundo do maço, a carta. É um período onde existe sorte, crescimento, no sentido de prosperar mesmo na vida. No teu crescimento pessoal, profissional, talvez, aqui. É um momento onde transformações podem acontecer, transformações no teu jeito de fazer. Se tu está realizando um trabalho de um jeito, talvez esse mês algumas coisas vão acontecer, ou tu vai pensar em coisas diferentes, terás ideias diferentes, e vai se transformar de alguma forma o teu jeito de fazer e de pensar as coisas. Mas o que eu estou vendo aqui é para que vocês precisarão tomar cuidado com a forma com que receberão talvez alguns elogios não, alguns comentários. Porque muitas vezes aqui existem aqueles comentários, existem aquelas pessoas, aquelas situações, e não é uma pessoa qualquer, não é um alguém que tu desconhece, não. Muitas vezes pessoas muito próximas da gente, da família ou amigos, vem com aquele assunto aqui de que vou te dar um conselho pro teu bem, vou falar tal coisa pro teu bem, mas na verdade esse teu bem, esse querer bem, porque quando a pessoa quer o teu bem, ela até pode te dizer, ela pode te chamar atenção para determinadas coisas que talvez tu não estejas vendo, ou ela pode te falar determinadas coisas dependendo da intimidade, mas aqui eu sinto que tem uma questão de maldade aqui. E isso, sabe, aquelas pequenas coisinhas assim, mas que de alguma forma, eu sinto que pode ser que vocês, de alguma forma, vão dar uma importância um pouco maior para a opinião, talvez, ou para coisas que outras pessoas possam vir a falar com relação a vocês, ou ao trabalho, alguma coisa que vocês estejam fazendo. Seja como for, é como se realmente vocês fossem receber alguma coisa, receber ou uma alguém que pode querer te dar algum conselho, alguém querendo te dar algum conselho, querendo te dar dicas, querendo te dizer coisas, mas essas coisas elas terão, para alguns, claro, uma pitada de um veneninho assim. Ou querendo. Não sei. Então aqui tome cuidado, viu? Mas isso só vai acontecer porque é um momento onde existe aqui sorte, onde existe uma mudança nesse sentido, onde alguém aqui que vai estar percebendo que o seu trabalho está crescendo, que está tendo visibilidade do que tu está fazendo, algum tipo de reconhecimento. Pessoas vão estar falando sobre a tua energia, sobre o teu trabalho, sobre as coisas que tu
tá fazendo, falando no sentido de comentando. Pessoas poderão estar comentando a respeito do teu trabalho, e isso pode gerar alguma inveja, naturalmente, alguma coisa do tipo. Então aqui o alerta é: cuidado para não te deixar desestabilizar por comentários que possam vir, às vezes, de pessoas que tu gosta, que tu confia ou que te conhecem bem ou bastante próximas. Porque isso pode ser que a tendência para esse teu momento, para esse mês, seja dar ouvidos à opinião de outras pessoas, sabe? Ou ouvir coisas e acreditar que aquilo, se deixar levar, se deixar enganar facilmente por coisas que podem não ser bem o que parecem ser. Vamos ver então, o que mais? Vamos ver com o tarô. Capricórnio. O 4 de espadas. O mago. O 6 de ouros. É um mês ao qual vocês estarão analisando algumas propostas, analisando algumas situações que a vida pode estar querendo te mostrar, alguns caminhos que a vida pode estar querendo te mostrar, ou algumas propostas mesmo que podem aparecer para ti esse mês, propostas, algumas oportunidades, algumas coisas que podem te chamar atenção, alguns lugares que porventura tu possa estar querendo fazer uma mudança. Seja como for, eu sinto aqui que a vida te oferecendo oportunidades e possibilidades. Oportunidades e possibilidades, porque no plural várias, porque aqui existe ou pelo menos mais de duas, porque aqui tem vocês num momento de reflexão, num momento de interiorização, para compreender, para analisar determinadas coisas que a vida possa a começar a te apresentar nesse momento. É um mês que vocês podem estar um pouco parados, porque tem um lado de Capricórnio que é sim bastante indeciso. Capricórnio é um signo, algumas pessoas de Capricórnio têm por característica marcante a determinação, mas o ser determinado não implica dizer que é que a característica seja de dizer que uma pessoa é determinada não implica dizer que ela é decidido, né? Então, em alguns momentos, se apresentado muitas opções ali, ou que pelo menos tu julgue que são muitas opções boas, Capricórnio tem esse lado mais indeciso. Uma vez que ele decide e escolhe um caminho, nada faz com que Capricórnio pare, por ser um signo que tem por característica forte, marcante, como eu falei, essa determinação. Mas decidir é um ponto delicado aí, pelo menos para alguns capricornianos. A Imperatriz. E não só para Capricórnio, né? Muitas pessoas, muitos de nós tem isso. Quando a gente se vê diante de várias opções, a gente tende a ficar indeciso muitas vezes porque quer escolher a melhor delas, quer fazer uma análise melhor. Capricórnio tem isso também, né? De ser bastante analítico, bastante observador, e por isso a indecisão. Não é exatamente uma indecisão no lado negativo, mas é aquela análise bem feita e bem aprofundada para que quando decide ir por determinado caminho, nada faz com que ele pare, porque aquele caminho ele foi bem analisado, ele foi bem planejado, então ele será bem executado. Foi analisado para saber que é possível chegar assim no topo da montanha sem que nada me pare. Podem acontecer contratempos? Podem, mas eu já analisei, já fiz todo o trajeto e eu sei que é possível chegar. Se é possível chegar, não importa de que jeito, eu chegarei. É nesse sentido que existe essa indecisão. É no sentido de analisar para isso, fazer uma boa escolha. É nesse sentido, tá? A Imperatriz, e aqui a gente tem o 7 de paus. Exatamente.
essa pausa, vocês podem ficar aqui num momento de pausa, num momento um pouco mais parado, para analisar tudo isso que vocês têm em mãos, tudo isso que a vida está te entregando, para que haja aqui, para que sejam feitas aqui boas escolhas, para que eu faça, para que eu use da melhor forma os recursos que a vida está me entregando, para que não haja desperdício de recursos, desperdício de energia minha, da minha parte, colocando numa coisa que não pode me levar onde eu quero. É nesse sentido. E aqui tem muito forte a energia de abundância, de realização. Tem a carta do mago com a carta da imperatriz, que me fala que é um mês onde vocês terão realmente muitos muitas coisas concretas em mão, muitas coisas que podem te ajudar a materializar e a realizar aquilo que tu quer. Existirão conflitos internos, com certeza, e esses conflitos têm a ver diretamente, ligação direta com essa questão de decisão, porque pode ser aqui também que vocês fiquem um pouco, se cobrem uma decisão mais incisiva, mas não consigam justamente porque vocês exigem essa análise bem feita para que tome uma decisão. Porque quando a análise não é bem feita, vocês ficam assim, decidiu. Ai, não, mas e tal coisa, mas e se aquela outra opção for melhor do que essa? E aí pode ser que haja essas questões aí, hajam essas questões. Essas questões que eu digo, esses conflitos internos. Os 6 de copas. Essa parada para essa análise vai trazer algumas questões do passado à tona, questões essas que serão analisadas para que uma decisão para o momento presente seja tomada. Então pode ser que vocês busquem conhecimento, informações em coisas já vivenciadas no passado, em coisas parecidas que vocês possam ter vivenciado no passado, e aí vocês busquem lá algumas informações, alguns sentimentos. Aqui tem bastante essa questão da emoção, então vão ficar um pouco nostálgicos, pensando nessas questões do passado, de que forma eu posso usar essas informações, esses sentimentos, para me ajudar a tomar melhor essas decisões, com base naquilo que eu já vivenciei, nas minhas experiências pessoais. Qual seria, então, as melhores escolhas, quais seriam as melhores decisões? A temperança. O 5 de copas, eu estou sentindo bastante aqui essa a necessidade de haver uma conexão. Então aqui, para que a escolha seja bem feita e a conexão com o todo se faça e a visão seja ampliada, a fim de que tenham um melhor discernimento do todo, do entorno das questões a serem, das decisões e das coisas aqui que serão realizadas, é importante esse recolhimento, esse silenciamento, para que vocês consigam sentir uma conexão maior com o divino, uma conexão com o todo aqui, para encontrarem as respostas. Existe aqui uma questão de reequilibrar também as emoções. Então, essas questões, essa nostalgia, esse pensar nesses sentimentos do passado, pode te trazer questões à tona que são necessariamente coisas que virão, que aflorarão nesse momento para que haja cura dessas questões, obviamente que sempre é por isso. Nada é por acaso, tudo acontece da melhor forma para que no momento certo a gente consiga rever algumas coisas e obter o reequilíbrio dessas energias, mas aqui pode ser que vocês fiquem muito nessa coisa de olhar muito para as coisas que não deram certo no passado. Olhar de uma forma, um olhar um pouco negativo para coisas que não deram certo no passado. Não levando em consideração que cada uma dessas coisas
trouxe consigo um aprendizado. Então aqui a vida te oferecendo algo extraordinário, e pode ser que tu não veja o tanto que isso é extraordinário, porque pode ser que tu queiras comparar a coisas que já aconteceram no passado, sendo que isso não tem nada a ver com o passado. Então pode ser que venha disso essa questão da nostalgia, essa questão da necessidade da cura dessas emoções, uma cura profunda nos sentimentos, nas emoções, para que vocês percebam o quanto é grandioso isso que a vida está te entregando, para que olhem por outro ângulo. Vamos tirar mais uma aqui. O 3 de espadas. O 10 de ouros. Pode ser que essa nostalgia, esse pensar no passado, vai te fazer olhar para as coisas que não deram certo, para as coisas que não deram certo no teu ponto de vista, que não saíram como tu esperava, olhando só para o lado negativo das coisas. Algumas dores pode ser que venham à tona, sim. E aqui um 10 de ouros. Então, de alguma forma, alguma estrutura familiar pode ser que fique um pouco abalada nesse mês de janeiro aqui. O Rei de Copas. Eu tô vendo aqui, ó, cuidado com essa questão ali, ó, que eu vi ali, que parece que tem uma coisa de fofoca, de intriga, de alguém dando pitaco em alguma coisa. Esse 7 de paus também pode indicar muitas pessoas dando opinião na tua vida, na vida de alguém. Então aqui pode ser que, não sei, pode ser que aqui possa acontecer algum tipo de intriga nesse sentido, algumas coisas que pode mexer um pouco com a tua estrutura. Digamos que tu tem um relacionamento estável, pode ser que algumas questões, pessoas externas dar algumas opiniões aqui, e pode ser que aconteçam alguns desentendimentos. Não será nada grave, porque aqui eu vejo um rei de copas com 6 de paus, que me fala de reconhecimento. Então aqui, essas coisas que virão para que sejam revistas, para que sejam curadas. Esse alerta aqui de tentar não olhar tanto as coisas por esse lado negativo, porque no fim das contas aqui vocês vão tirar o melhor dessa situação. 9 de paus. 4 de ouros. Tem a ver com esse apego, o 3 de paus. Tem a ver com essa questão do apegar-se a comparações. Comparando coisas que aconteceram no passado. Essas comparações pode ser que te tragam um pouco desse amargo aqui. Talvez opinião de outras pessoas vão fazer com que tu entre muito nessa energia aqui de pensar em coisas do passado que não foram tão legais para ti ou para vocês, né? Porque aqui tem esse 10 de ouros que fala de família, pode falar de casamento, de coisas, né, de relacionamento mais sólido, ou de um emprego formal. Então pode ser aqui que outras pessoas dando opinião, ideia, fazendo com que tu pense em coisas, momentos do passado que não foram tão felizes para ti. Mas aqui, e aí pode ser que exista esse apego a essas ideias, mas o que eu estou vendo aqui é essa necessidade de olhar para as coisas com um pouco mais de calma e de tranquilidade. Muitas vezes esses momentos, eles são sim alertas, né? Porque cada momento de conflito, ele é uma porta que se abre para que a gente possa acessar uma parte mais profunda de nós. Então esses conflitos, eles vêm justamente, são essas portas justamente que se abrem para que a gente busque essas coisas que
estão lá num lugar profundo e escondido e que a gente, se não fosse esses conflitos, não teria acesso. Então, são oportunidades de rever algumas coisas, tá? Veja por esse lado e conecte-se sempre ao divino, sempre às energias mais elevadas. Já é a segunda vez que o mundo aparece aqui no fundo do maço, o mundo que fala de finalizações de ciclos importantes, e aqui a gente tem a carta da justiça, que vem falar de equilíbrio. A gente tem aqui o 2 de copas. Pode ser que aconteça uma situação aqui de uma ruptura. Não sei, pode ser que sim. Vamos tirar só mais um aqui pra ver. Ai, o pajem de espadas. Olha, muito cuidado, 8 de espadas. Muito cuidado com essa questão que eu falei lá no início, de essas festas, essas coisas de juntamento de final de ano, vamos dizer assim, pode ser o que a gente está vendo aqui. Essa questão de o fulaninho disse, o outro disse, não sei quem disse, e dali pode sair coisas, mexer em lugares que a gente não está disposto, muita gente dando opinião em algumas coisas, e pode ser que às vezes a gente se desentenda, discuta, saia da nosso equilíbrio por conta de coisas que não valem a pena. Então analise com cuidado quais questões vale a pena o nosso esforço e a nossa energia, tá? Mas de qualquer forma é um mês que vai pedir de vocês conexão, porque tem aqui transformações, coisas acontecendo, e muitas vezes também esses conflitos é justamente uma subida de nível energético, são coisas, são limpezas que precisam ser feitas ali, coisas e pessoas que precisam se afastar da nossa energia para que a gente acesse um outro nível energético. É o que eu vejo para vocês. Desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.